A indústria de parques temáticos e de diversões no Japão está indo muito bem agora. Os jovens, em especial, estão preferindo gastar dinheiro em experiências ao invés de comprar coisas. Mas quem está liderando esse mercado é Tóquio. Claro, a Disney e a Universal Studios Japan, parques de diversões menores, enfrentam prejuízos por dificuldades em atrair público e instalações antigas, enquanto outros registram lucros. A diferença entre vencedores e perdedores cresce. Hoje falaremos sobre este parque de diversões, recriado com investimento de 23 bilhões de ienes. O que chama a atenção são as ruas no estilo europeu, mas não há praticamente ninguém aqui. Todas as atrações têm espera zero? Simplesmente está completamente vazio. Existem muitos parques de diversões no interior, mas descobri que este lugar tem um passado especialmente dramático. Vou apresentar a população de Wakayama e o Porto Europa, localizado na Wakayama Marina City. Cheguei a Wakayama Marina City. É uma ilha resort de fácil acesso de Osaka. Nos feriados, lota e fica animada. O Porto Europa, que vou apresentar desta vez, fica em Wakayama. Ele está localizado na parte inferior esquerda da Marina City. É por ali que fica. Prédios coloridos e clima vibrante aumentam a animação, lembrando a Era da Bolha. E não é para menos. Aqui é uma ilha que foi aterrada durante a Era da Bolha para ser transformada em um resort. No vídeo, Mei está em Porto Europa, na Marina City. Vou comentar sobre o local como um todo. Bem, vamos estacionar o carro imediatamente. Vamos dar uma olhada em Porto Europa. Essa fachada com um clima tão marcante é a de Porto Europa. A cidade foi construída com o tema de um porto mediterrâneo do século XVIII. Foi inaugurado em 1994 com custo de 23 bilhões de ienes. É um dos maiores projetos de desenvolvimento em Wakayama. Aqui é a bilheteria, mas atualmente quase não está sendo usada. Desde 2016, a entrada é gratuita, sendo necessário pagar apenas pelas atrações. Não há mais necessidade de manter um guichê tão imponente assim. É isso! Bem ao lado do Porto Europa, há uma instalação chamada Mercado Kuroshio. Este lugar é muito popular. Você pode fazer churrasco grelhado na praia aqui. Você pode comer sushi, donburi de frutos do mar e comprar lembranças. Então nos fins de semana fica lotado. Provavelmente, a maioria das pessoas que vêm para Marina City tem este lugar como destino, não é? Antes de entrar no parque, vou dar uma olhada do lado de fora. A fachada é linda, mas nenhuma das lojas do lado de fora está aberta. Não tem ninguém, e o clima é meio triste. Este fliperama também parece estar fechado por tempo indeterminado, desde novembro de 2025. Os brinquedos fora estão servindo de guarda-chuva na chuva, mas ainda funcionam. Será que poderão ser usados novamente ao reabrir? Então, vamos entrar no parque. Entrando no parque, já dá para ver à frente. É a árvore de Natal. Normalmente, fecha ao entardecer, mas no inverno também funciona à noite, e as iluminações acontecem. Aliás, para a visita noturna é cobrada uma taxa de entrada. Agora não há ninguém, mas as iluminações noturnas são populares. Dizem que casais e famílias lotam o lugar. Porto Europa é cortado por um rio, separando uma área de parque de diversões e outra, que imita uma cidade mediterrânea. O lado por onde estou andando agora é elegante em qualquer lugar que eu vá, e eu fico bonito em qualquer cenário. Muito obrigado de verdade. Há poucas atrações deste lado. Luto Europa. A principal atração, atualmente, é esse escorregador Kowloon. Tentei filmar alguém usando, mas está vazio. Esperei cerca de 10 minutos. Mesmo esperando, ninguém desceu. Música de fundo gratuita que lembra as tocadas em casas de massagem. Não dá para negar que isso quebra um pouco o clima, mas, sinceramente, o charme da cidade supera isso. Ao fundo, há ingressos provavelmente usados antigamente. O guichê e a entrada, provavelmente, são a entrada mais discreta de todas. É surpreendentemente conveniente poder ir e vir do segundo andar do Mercado Kuroshio. Este é o Adventure Hall, salão para 800 pessoas. Pelo que vi, a taxa de utilização não é tão alta.
A frequência modulada 802, uma rádio de Osaka, costuma realizar eventos ao vivo dentro da Marina City. Mas basicamente, parece que eles montam um local especial mais ao fundo do mercado Kuroshio. Se chover, o Adventure Hall é usado como reserva. Faz mais sentido usar o Adventure Hall do que criar um local especial. Acredito que o Adventure Hall seria mais barato, mas há algum motivo para não usá-lo? Pode ser pela baixa taxa de uso, né? Depois, apreciei a cidade e caminhei por mais 30 minutos. Há muitos lugares com suportes para câmeras, sendo promovidos como pontos instagramáveis. Depois vou cruzar o rio e ir para uma área comum do parque. Desta vez, pedi ao meu irmão mais novo, que está desempregado, para vir comigo e me ajudar filmando minhas ações por trás. Chegamos. É o típico parque de diversões do interior. Esse clima meio decadente também é legal, né? Eu adoro isso. Acho que só abre nos fins de semana, pois nenhuma lojinha estava aberta. Gosto de comida de parque de diversões, mas fiquei triste por não poder comer. As atrações são voltadas principalmente para crianças, e o parque é pequeno, então é impossível se divertir o dia todo, não importa o que faça. Melhor visitar junto com o mercado Kuroshio. Mesmo assim, é impressionante como o clima muda tanto só por causa do rio que separa os lugares. Moradores de Wakayama dizem que a diferença é tão grande que parece que faltou dinheiro na construção, o que é quase verdade. Apesar de ser estreito, investiram cerca de 23 bilhões de ienes aqui. Evitaram recriar o visual das cidades do Mediterrâneo em todo o parque para não gastar uma fortuna. Nos fins de semana, muitas pessoas visitam o mercado Kuroshio e algumas vão ao Porto Europa. Quase todas as atrações ainda têm espera zero. Na verdade, o número de pessoas não aumenta tanto assim. Como o destaque do churrasco no mercado Roxo é o grelhado na praia, parece haver mais jovens que famílias entre os clientes. As atrações do Porto Europa são basicamente voltadas para crianças, e acho que esse descompasso também é uma das causas. Aparentemente, só o escorregador de salário causa espera, mas como há pouquíssimos botes, a rotação é muito ruim, então não dá para acreditar que o Porto Europa esteja tendo lucro nessa situação. A Marina City de Wakayama foi construída como ilha artificial para a Expo Mundial de Resorts de 1994. Já a Expo 2025 de Osaka será em Iumeshima, outra ilha artificial que já existia. Eles estão usando a ilha artificial, aterrando parte dela e fazendo outras modificações. Construíram a ilha artificial especialmente para a exposição. A Marina City de Wakayama é diferente. O projeto foi feito pela província de Wakayama e pela Fudou, do grupo Matsushita Electric, hoje Panasonic. O setor industrial da Matsushita Co. e empresas locais construíram. Era a Wakayama Marina City Sociedade Anônima, empresa do terceiro setor. Desde o início, estava decidido que, após o fim da Exposição Mundial de Resorts, a torre seria adaptada para funcionar como uma torre de resort. O grande destaque da Exposição Mundial de Resorts foi o Porto Europa, cujas ruas muito bem acabadas tiveram grande repercussão. A Exposição Mundial de Resorts, incluindo o Porto Europa, foi gerida por outra entidade e sofreu com o colapso da bolha econômica. O projeto seguiu o plano anterior, e moradores do estado diziam que iria fracassar. Foi um grande sucesso. Em 3 meses, 2,9 milhões de pessoas participaram, quase o 1,5 milhões. 294 mil visitantes compareceram. Por trás desse sucesso estava o alto nível de perfeição da cidade de Porto Europa como parque de diversões. O planejamento e o design foram realizados pela MCA, uma empresa americana que atua nos setores de cinema e entretenimento. Mesmo ouvindo o nome da empresa, muitos talvez não a conheçam. De 1990 a 1995, foi subsidiária da Matsushita Electric. Na época era avançado. Usava realidade virtual e permitia descer um rio artificial com tempestades e trovões. Naquela época, toboáguas e atrações eram incríveis e inovadoras. Tudo muito avançado. Entre elas, o maior destaque era o grupo de dublês que participava dos filmes da Universal, chamado MCA. A peça encenada por 18 pessoas era a principal atração. A empresa se separou da Matsushita Electric
e depois virou Universal Studios Inc. Alguns já devem ter notado pelo nome, a Universal Studios Inc. acabou inaugurando o parque temático USJ em 2001. Após o sucesso de Porto Europa, ganharam confiança e investiram muito dinheiro para abrir o USJ, também com um universo incrível. Porto Europa foi originalmente planejado apenas como um teste. Após o fim da Exposição Mundial de Resorts, o local manteve movimento por um tempo, mas logo caiu. A recessão e o término do boom das exposições interromperam o desenvolvimento da Wakayama Marina City. Resorts e parques temáticos, se não continuarem gerando novidades, acabam sendo esquecidos pelas pessoas. Como não houve investimento suficiente, o lugar foi esquecido pelas pessoas. Parece que o Porto Europa também ficou completamente vazio. Na verdade, grande parte do sucesso se devia ao MCA. Dizem que apenas o Wakayama e o Sr. Komatsushita não eram suficientes. Atualmente, existem condomínios resort, hotéis e salões de casamento, mas cerca de um quarto da ilha ainda é estacionamento, então não dá para dizer que está sendo utilizado de forma eficaz. Não precisamos de tantos estacionamentos assim. A situação difícil da Wakayama Marina City ficou ainda pior quando em 2005 Komatsushita acabou indo à falência. Por causa disso, Komatsushita também se retirou da Wakayama Marina City. Até hoje, a Wakayama Marina City continua sendo administrada por uma empresa de terceiro setor, mas até agora, o único grande projeto realizado em Porto Europa foi em 2007. Já se passaram quase 20 anos. Desde 2016, a entrada passou a ser gratuita. Na verdade, essa foi uma medida para tentar diminuir a diferença de visitantes, que era 3 vezes maior no mercado Kuroshio. Agora podemos curtir a paisagem da cidade de graça? Sim, é ótimo ter entrada gratuita. Antes era tão forte que superava o Aion em Wakayama. Apresentando o cartão de associado do Super Okuma, a entrada era grátis. Eles também faziam promoções confusas. Com a entrada gratuita, mais pessoas foram, mas como poucos gastavam nas atrações, acho que as vendas caíram bastante. Até agora, expliquei as dificuldades do Porto Europa como parque. No entanto, olhando para a situação dos últimos anos, sinto que eles abandonaram a ideia de lucrar com o parque de diversões. O Porto Europa ficou gratuito devido à diferença de visitantes em relação ao mercado Kuroshio e à Marina City. O objetivo era incentivar a circulação pelo local para criar um efeito sinérgico. Além disso, as atrações que eram avançadas na época da inauguração acabaram ficando ultrapassadas e perderam o apelo, sendo quase todas removidas. Até mesmo a roda gigante, que era o símbolo deste parque de diversões, foi retirada em 2021. E praticamente não houve a introdução de novas atrações. Eles mantêm o investimento no parque de diversões no mínimo. Eles usam a paisagem urbana para criar um visual atraente. Eles divulgam o local para turismo e fotos de cosplay, focando em eventos aos finais de semana. Assim, parece mais uma praça do que um parque de diversões. Eles tomaram a decisão ousada de praticamente abrir mão de atrair clientes durante a semana e de ganhar dinheiro com as atrações. Embora seja uma estratégia de gestão, essa abordagem é parecida com a filosofia da empresa Katana, liderada por Tsuyoshi Morioka. Aliás, anteriormente, a Katana também administrava isso. Eu falei sobre o parque temático Immersive Forte, em Odaiba, Tóquio. Parece que ele vai fechar em fevereiro de 2026. Especialmente no caso do Porto Europa, não foi a Katana que fez a consultoria. Não foi esse o caso. Voltando ao assunto, pessoalmente achei que foi uma boa ideia. Nunca poderíamos competir financeiramente com a USJ, e o acesso também é ruim, então não esperamos muito público durante a semana. Mas uma paisagem urbana tão maravilhosa como essa é difícil de encontrar em outros parques de diversões. É o maior patrimônio de Porto Europa. No entanto, mesmo assim, não há pessoas aqui, e só ter uma bela paisagem urbana não é suficiente para gerar lucro. Esse é o problema. Administrar um parque de diversões, mesmo pequeno e no interior, custa no mínimo 500 milhões de ienes por ano, é considerado muito caro. Como os balanços não são divulgados, não dá para afirmar com certeza, mas é praticamente impossível que o Porto Europa fique no azul.
mas o Mercado Kuroshio e o Supercentro estão indo bem. Só com isso, não sei se conseguem cobrir os custos do Porto Europa, mas como o governo local está envolvido, como é gerido por uma terceira entidade, não há problema. Todas as instalações são operadas pela Wakayama Marina City Sociedade Anônima, e o importante é que estejam no azul. Esse tipo de gestão é uma vantagem. Ainda há incertezas sobre o futuro do parque de diversões. Sem dúvida, ainda é o símbolo da Wakayama Marina City, mas tem perdido atratividade para outras atrações. O investimento em equipamentos para as atrações é baixo, mas são necessárias grandes reformas. Acredito que os brinquedos possam ser removidos gradualmente no futuro. A roda gigante foi retirada pelo envelhecimento, mas com boa manutenção pode durar mais de 40 anos. Um dos motivos provavelmente foi o alto custo de manutenção. Não sabemos como será o futuro do parque de diversões, mas para quem nunca foi ao Wakayama Marina City, recomendo que visite. É ótimo fazer churrasco grelhado no Mercado Kuroshio, curtir o Porto Europa e relaxar em um supercentro com vista para o mar antes de voltar para casa. Mudando de assunto, vamos ampliar a visão para toda a Wakayama Marina City. Porto Europa, Mercado Kuroshio, Supercentro e também há condomínios resort e hotéis. A área ocupa no máximo menos de 3/4 da ilha. O quarto restante está sendo usado provisoriamente como estacionamento de baixa frequência de uso. Após a saída de Matsushita Kozan, grandes investimentos cessaram. Porém, em 2017, tentou-se atrair um resort integrado para Wakayama Marina City. Se esse plano tivesse ocorrido, toda a terra de Wakayama Marina City teria sido ocupada. Mas o projeto foi interrompido devido à forte oposição do Conselho Municipal. Não vou comentar se sou a favor ou contra a construção do resort integrado, mas Wakayama entendo que diante da situação de Marina City, muitos busquem algo em que se apoiar. Disseram que existe a possibilidade de reconsiderar depois de ver a situação do resort integrado, que será inaugurado em Osaka, mas a inauguração do resort integrado em Osaka está prevista para 2030, então só depois de ver essa situação. Se optarem por um resort integrado em Wakayama, a inauguração deve ser por volta de 2040. Provavelmente, o ímpeto vai diminuir cada vez mais. Será que a província de Wakayama terá condições de construir um resort integrado em 2040? Fico curioso sobre o futuro da Wakayama Marina City. Mesmo que não seja um resort integrado de qualquer forma, espero que os terrenos vazios sejam ocupados. Então é isso para o vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo.